Olá, turma! Estamos hoje indo para a nossa quarta aula sobre equações do segundo grau. Hoje nós vamos abordar o tema de como reduzir uma equação que aparentemente não é do segundo grau em uma equação do segundo grau. Então, resolução de equações do segundo grau, forma reduzida. Nós já vimos que a forma reduzida é a forma ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Porém, existem algumas equações que precisamos resolver algebricamente antes de começar a resolução da equação. Vamos ver hoje 4 exemplos de equações onde será necessário reduzirmos a uma equação do segundo grau. Primeiro exemplo, uma equação que aparentemente é uma equação do terceiro grau. 2x ao cubo mais 3x ao quadrado mais x menos 25 é igual a 2x ao quadrado menos 5 mais 2x ao cubo. O primeiro passo a ser feito é reduzir essa equação, ou seja, juntar os termos semelhantes, fazer com que a equação fique mais simples. Eu vou passar todos os 3 termos que estão no segundo membro da igualdade, que estão à direita da igualdade, para o primeiro membro. Para isso, fazemos a operação inversa. Eu terei 2x ao cubo mais 3x ao quadrado mais x menos 25. Vou pegar o 2x ao quadrado e passar para o primeiro membro. Ele vai como menos 2x ao quadrado. O menos 5 vai ser passado para o primeiro membro como mais 5. E o mais 2x ao cubo vai para o primeiro membro como menos 2x ao cubo. Tudo isso igual a zero. Passamos os 3 membros os 3 termos para o primeiro membro, então não sobrou nada no segundo membro, representamos por zero. Dando continuidade a esta resolução, vamos juntar os termos semelhantes. 2x ao cubo menos 2x ao cubo, isto vai dar zero. Então, 2x ao cubo menos 2x ao cubo dá zero. 3x ao quadrado menos 2x ao quadrado, resultado, 1x ao quadrado. Mais x, só tem ele. Menos 25 mais 5 vai dar menos 21. Tudo isto é igual a zero. Menos 25 mais 5 vai dar menos 20. Portanto, cheguei aqui a uma equação do segundo grau completa, onde nós conhecemos os coeficientes A, que vale 1, B, que vale 1 e C, vale menos 20. Vamos agora determinar o discriminante da equação. Quem é o valor de delta? Delta é b elevado ao quadrado menos 4ac. Substituindo os coeficientes na fórmula de delta do discriminante, eu tenho 1 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes menos 20. Menos 20, vamos pôr entre parênteses porque ele é um número negativo. Ou seja, o delta vale 1 menos 4 vezes menos 20 mais 80. Delta vale 81. Substituindo na fórmula resolutiva, na fórmula de Bhaskara, menos b mais ou menos raiz de delta sobre o dobro de a. O que eu terei? X vale menos b mais ou menos raiz quadrada de 81, tudo isso sobre o dobro de a. A vale 1. Teremos que x vale menos 1 mais ou menos raiz de 81 é 9, tudo isso dividido por 2. Terei duas possibilidades, o x1 e o x2. Menos 1 com menos 9 sobre 2, que é menos 10 sobre 2. Ou
menos 1 mais 9 sobre 2, que dá 8 sobre 2. Ou seja, o nosso x1, 10 dividido por 2, menos 10 dividido por 2, menos 5. O nosso x2, 8 dividido por 2, 4. Portanto, o conjunto solução, menos 5 e 4. Menos 5 e 4 são raízes da equação do segundo grau. Ou seja, algumas equações do segundo grau precisarão ser reduzidas antes de serem resolvidas. Para isso, nós vamos operar algebricamente essas equações, ou seja, a matéria vista no 8º ano, ela é necessária para o estudo das equações do segundo grau no 9º ano. Como nós já falamos em aulas anteriores, a matemática ela é cumulativa. Os conhecimentos adquiridos anteriores são aplicados no que estamos vendo atualmente. Segundo exemplo, eu tenho aqui um produto envolvendo binômios. Aparentemente não tem nenhum expoente 2. Porém, quando resolvemos essas multiplicações, eu terei 2x vezes x, 2x ao quadrado. Aparece aí a incógnita elevado ao quadrado. 2x vezes menos 2, menos 4x. Menos 3 vezes x, menos 3x. Menos 3 vezes 2, menos 6. Tudo isso é igual produto entre dois binômios, propriedade distributiva, x vezes x, x ao quadrado, x vezes 3, 3x. Menos 2 vezes x, menos 2x, menos 2 vezes menos 3, menos 6. Poderia ser usado aqui um produto notável, chamado produto de Steven, que seria o quadrado do primeiro termo, a soma dos dois últimos, que daria 1 vezes o primeiro termo, 1x, e o produto dos dois últimos termos, menos 2 vezes 3, menos 6. Chegaríamos ao mesmo resultado. Passando todos esses termos para o primeiro membro, eu tenho 2x ao quadrado, menos 4x, menos 3x, menos 6, menos x ao quadrado, menos 3x, mais 2x, mais 6, igual a 0. Juntamos termos semelhantes. 2x ao quadrado menos x ao quadrado vai dar 1x ao quadrado. Menos 4x com menos 3x, menos 7x. Com menos 3x, menos 10x. Com mais 2x, menos 8x. E por último, eu tenho menos 6 e mais 6. São números opostos, o resultado dá 0. Portanto, chegamos aqui a uma equação do segundo grau incompleta. Ela está na forma reduzida, ela só não possui o termo C. O termo C vale 0. Resolvendo essa equação incompleta, podemos pôr o x em evidência. X ao quadrado dividido por x, x. Menos 8x dividido por x, menos 8. Tudo isso vale 0. Ou seja, x vezes x, x ao quadrado, x vezes menos 8, menos 8x. Mudamos a forma da escrita, mas significa a mesma coisa. Dividindo aqui em duas partes, o primeiro fator vale 0 e o segundo fator vale 0. Resolvendo essa segunda equação, x é igual a 8. Ou seja, conjunto solução 0 e 8. Toda equação do segundo grau que não possui o termo C, uma das raízes é 0. Então, nós temos aqui dois resultados que satisfazem a esta equação. Então, o processo foi semelhante ao primeiro. Trabalhamos com a equação até chegarmos a uma equação reduzida. Daí, resolvemos a equação. Então, o importante é nós desenvolvermos para chegarmos a uma equação reduzida e aplicamos uma das formas de resolução de equações do segundo grau, como visto em aulas anteriores. Terceiro exemplo. Coloquei um terceiro exemplo ali envolvendo
produtos notáveis. Eu tenho x menos 3 ao quadrado mais x mais 2 vezes x menos 2, que é igual a x mais 2 ao quadrado. Eu tenho o quadrado da diferença de dois termos, o produto da soma pela diferença de dois termos e o quadrado da soma de dois termos. 3 produtos notáveis vistos no 8º ano. Primeiro produto notável, quadrado da diferença de dois termos. Resolução desse produto notável. Quadrado do primeiro termo menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo termo mais o quadrado do segundo termo. Vou resolver de forma mais vagarosa. Poderíamos ter feito direto. X ao quadrado menos 2 vezes 3, 6x, mais 9. Mais produto da soma pela diferença de dois termos iguais. Resultado, quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Ou seja, x ao quadrado é x ao quadrado e o 2 ao quadrado, 4. Quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, que é igual quadrado da soma de dois termos. O produto notável é o quadrado do primeiro termo mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo termo mais o quadrado do segundo termo. O ideal é resolver isso de forma mais direta, ou seja, daqui vir direto para o quadrado do primeiro, x ao quadrado. 2 vezes o primeiro pelo segundo, 4x. O quadrado do segundo vai dar 4. Resolvemos ali os 3 produtos notáveis. Dando continuidade a esta resolução, eu terei x ao quadrado menos 6x mais 9 mais x ao quadrado menos 4 menos x ao quadrado menos 4x menos 4 igual a 0. Juntando os termos semelhantes, 1x ao quadrado mais 1x ao quadrado, 2x ao quadrado, menos x ao quadrado, x ao quadrado. Tenho aqui menos 6x com menos 4x, dá menos 10x. E por último, nós temos 9 menos 4 dá 5. 5 menos 4, 1 positivo. Isso tudo vale 0. Chegamos aí a uma equação do segundo grau reduzida e na sua forma completa, onde eu tenho A igual a 1, B igual a menos 10 e C que vale 1. Calculando aqui o valor de delta, o discriminante da equação, eu vou ter que delta é B ao quadrado menos 4AC. Ou seja, o valor do delta é B ao quadrado menos 4 vezes o A vezes o C. Delta vale 100 menos 4. Delta vale 96. Substituindo na fórmula resolutiva, menos B mais ou menos raiz quadrada de delta dividido pelo dobro de A. Eu terei que x vale menos B menos o valor de B mais ou menos raiz de 96 sobre o dobro de A. A vale 1. Então, vamos substituir de uma vez. O oposto de menos 10 é 10. Mais ou menos. 96 não tem raiz exata, mas nós podemos fatorar o 96. Por 2, 48. Por 2, 24. Por 2, 12. 6, 3 e 1. 1, 2, 3, 4, 5. 2 elevado a 5 vezes 3. Só que, como visto na matéria anterior sobre radicais, 2 à quinta não vai dar para simplificar. Então é mais fácil eu escrever de uma vez 2 à quarta vezes 2 elevado a 1 vezes 3. Ou seja, 2 à quarta vezes 2 vezes 3.
Portanto, dando continuidade a esta resolução, 10 mais ou menos 2 ao quadrado, 4 dividido por 2 dá 2, raiz de 2 vezes 3 sobre 2. Eu terei que x vale 10 mais ou menos 2 ao quadrado é 4. 2 vezes 3, 6 sobre 2. Tanto 10 quanto 4 são divisíveis por 2. Eu poderei colocar 2 como fator comum. 10 dividido por 2, 5. 4 dividido por 2, 2 raiz de 6. Tudo isso dividido por 2. Se fizer a distributiva, 2 vezes 5, 10. 2 vezes 2, 4. Eu apenas mudei a forma da escrita, mas não alterei o valor. Podemos simplificar. Como aqui eu tenho um produto, posso simplificar 2 por 2. Resultado final, o x vale 5 mais ou menos 2 raiz de 6. Ou seja, conjunto solução, 5 menos 2 raiz de 6 e 5 mais 2 raiz de 6. Chegamos ao resultado final desta equação, onde o resultado são duas raízes reais, dois números irracionais como resposta. Então está aí nosso terceiro exemplo sobre equações que podem ser reduzidas a equações do segundo grau. E para nós fecharmos a aula de hoje, vamos passar aqui um quarto exemplo. Um exemplo que envolva fração, um exemplo que envolva equações fracionárias, equação que tenha como denominador, no denominador, uma incógnita. Selecionei aqui um exemplo, a equação, quarto exemplo, exemplo de número 4. Exemplo 4. 2 sobre x ao quadrado menos 4 mais 1 sobre x mais 2 menos 1 sobre x menos 2, tudo isto igual a 1. X diferente de mais ou menos 2. Nós temos aqui uma equação fracionária, uma equação que aparece incógnita no denominador. Como resolver? Primeiro passo, se são frações, o mais fácil é calcularmos o MMC para depois eliminarmos essas frações. Então, o primeiro passo é fatorar esse denominador, matéria também vista no 8º ano. Aqui eu tenho uma diferença de 2 quadrados, que é, na verdade, esse produto notável aqui. Quando resolvido, vai gerar x ao quadrado menos 4. Então, a fatoração dele, a raiz de x ao quadrado é x. A raiz de 4 é 2. É o produto da soma pela diferença das raízes. Então, na realidade, o mínimo múltiplo comum vai ser o produto de x mais 2 por x menos 2. X mais 2 que multiplica x menos 2. É um denominador comum. É o mínimo múltiplo comum. Então, eu passo a ter aqui uma fração cujo denominador é x mais 2 que multiplica x menos 2. Foi o nosso mínimo múltiplo comum. Dividindo esse denominador por este, o resultado é 1. Dividindo esse denominador por este, x mais 2 cancela com x mais 2,
sobra x menos 2. Dividindo esse denominador por este, x menos 2 cancela com x menos 2, sobra x mais 2. Debaixo deste 1, existe um denominador 1. Esse denominador dividido por 1, o resultado é x mais 2, que multiplica x menos 2. Portanto, agora vamos resolver as multiplicações. 1 vezes 2, mais 1 que multiplica x menos 2, menos 1 que multiplica x mais 2, que é igual a 1 que multiplica x mais 2, que multiplica x menos 2. Em uma equação, quando eu tenho dois denominadores iguais, um de cada lado da igualdade, esses denominadores podem ser cancelados. Então, vai deixar de ser uma equação fracionária e passa a ser uma equação que vai apresentar só o numerador. Resolvendo 1 vezes 2, 2. Propriedade distributiva 1 vezes x, 1 vezes menos 2, vai dar x menos 2. Menos 1 vezes x, menos x. Menos 1 vezes 2, menos 2. 1 é elemento neutro multiplicativo, não altera nada. Eu tenho aqui um produto notável. X mais 2 vezes x menos 2, que dá x ao quadrado, menos 4. Ou propriedade distributiva, que vai chegar ao mesmo resultado, só que com uma etapa a mais, dando um pouco mais de trabalho. Passando todos os termos para o primeiro membro, eu terei 2 mais x, menos 2, menos x, menos 2, menos x ao quadrado, mais 4, igual a 0. Juntando os termos semelhantes, menos x ao quadrado, eu tenho x menos x, que dá 0, 2 menos 2 dá 0, menos 2 mais 4 dá mais 2. Tudo isto vale 0. Uma equação do segundo grau incompleta. Podemos multiplicar toda a equação por menos 1. Eu passo a ter x ao quadrado menos 2 igual a 0. Uma equação do segundo grau em que falta o termo b. Vou pegar esse menos 2 e passar para o segundo membro para resolvermos. X ao quadrado vale 2. X é igual a mais ou menos raiz quadrada de 2. Portanto, o conjunto solução, raiz quadrada de 2 não é 2. Se tivesse dado o resultado 2, não serviria, porque aqui nós estamos determinando o conjunto universo desta equação, né? Onde se x for 2 vai ter um denominador 0, e isso não pode acontecer, mas aqui deu raiz de 2. Então, portanto, a resposta, menos raiz de 2 e mais raiz de 2. Então, essa é a nossa aula de hoje. Falamos aqui sobre as equações que podem ser reduzidas a uma equação do segundo grau. Equações que, quando desenvolvidas, vão cair dentro de uma equação do tipo ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0. Então, nós desenvolvemos as equações, chegamos a uma equação reduzida e aí nós podemos resolver por um dos métodos de resolução. A fórmula de Bhaskara, ou no caso das incompletas, podemos usar a fatoração ou esse processo aqui de equilíbrio nas equações, a operação inversa na resolução. Então, até a nossa próxima aula e teremos aí algumas atividades para serem feitas. Um abraço.